O Atlético Paranaense venceu o Goiás e voltou ao G4 da Série B. Tá muito vivo na briga pelo acesso, mas atenção, hoje podemos ter mais um time encaminhando seu acesso. Teremos Remo e Chapecoense, um jogo que vale muita coisa na Série B. Vamos ver como é que tá a tabela nessa atualização toda e quem é favorito para esse jogo entre Remo e Chape, que vai decidir muita coisa. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, Diogo Cunha na área mais uma vez nesse domingão agora para falar sobre Série B mais uma vez, porque a Série B está na sua reta final. Já tivemos jogos nessa 35ª rodada, tivemos o Atlético Paranaense vencendo a final, entre aspas, contra o Goiás, então um jogo muito importante que mudou muita coisa na briga pelo acesso. Você vai entender tudo nesse vídeo, pode ter certeza, assiste até o final que tu vai ficar ligado em tudo. E a gente vai falar nesse vídeo também sobre o grande jogo do dia, né? Remo e Chapecoense se enfrentam num Baenão completamente lotado. É confronto direto por título, é confronto direto por acesso e um dos times pode muito bem encaminhar o seu acesso hoje. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, estamos quase com 102 mil inscritos no Torcedorismo. Nossa plaquinha vai chegar em breve, vou mostrar pra vocês em live a plaquinha, então não deixa de se inscrever e ativar o sininho. Muita gente diz, pô, não fui notificado da live, é porque o sininho às vezes não está ativo. Então ativa o seu sininho e se puder deixar a curtida no vídeo é muito bom também. Já tá na sua tela aí a tabela atualizada da Série B, meu camarada. A tabela atualizada com os jogos de ontem. Já tivemos metade da rodada concluída. Hoje teremos Amazonas e Cuiabá, Remo e Chapecoense. Teremos também Operário e Vila Nova. E na segunda-feira, América e Novo Horizontino fecham esse jogo aqui, é muito importante na briga pelo acesso e contra o rebaixamento. E temos uma final contra o rebaixamento também entre Volta Redonda e Botafogo. Então, vamos falar sobre o que este jogo aqui entre Avaí e Atlético mudou muita coisa na Série B. E o jogo entre Atlético Paranaense e Goiás, que também mudou muita coisa. Primeiro sobre Avaí e Atlético, que a gente já tira de cara logo a briga contra o rebaixamento, tá? O Atlético perdendo pro Avaí, ele fica muito ameaçado de voltar para a zona do rebaixamento. Se o Botafogo vencer nessa rodada, o Atlético terminará dentro da zona do rebaixamento. Então podemos ter mudanças na zona do rebaixamento nessa rodada, tá? O Atlético acabou se complicando muito. E aí, voltamos para o topo da tabela com Atlético Paranaense e Goiás. O Atlético Paranaense está de volta ao G4 da Série B. Você, torcedor rubro-negro que acredita no acesso, comenta aqui embaixo, porque agora o Atlético depende só de si. Mas você vai entender, não depende só de si, mas praticamente depende só de si. Por quê? Vamos lá. O Atlético ele está no G4, mas ele ainda pode terminar fora do G4, tá? Se o Novo Horizontino vencer o América na segunda-feira, o Novo Horizontino vai a 58 pontos e passa o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, na pior das hipóteses, terminaria na 5ª colocação nessa rodada e terminaria ao alcance do G4 ainda, né? Se Remo e Chapecoense empatarem, por exemplo, nessa hipótese do Novo Horizontino vencer, vou abrir o simulador aqui, que é mais fácil para você entender. Na hipótese do Novo Horizontino vencer o seu jogo, olha só, na hipótese do Novo Horizontino vencer o América, tá? O Novo Horizontino iria para 58 pontos, e aí teria a hipótese ou do Remo empatar com a Chape, e aí nessa hipótese o Atlético terminaria a 2 pontos do G4, e se alguém vencer, aí o Remo ficaria na 4ª posição, ele perdendo, e o Atlético ficaria a 1 ponto do G4, né? Mesma coisa se a Chape perder o jogo. A Chape ficaria a 1 ponto do Atlético Paranaense. Então, na pior das hipóteses, o Atlético termina a 2 pontos do G4 na 5ª colocação. E na melhor das hipóteses, obviamente, ele termina dentro do G4 e pode terminar 1 pontinho do G4 também. Se o Novo Horizontino empatar, não passa o Atlético, tá? Ele empata no número de pontos, vem aqui para a 5ª colocação, mas fica atrás no critério de desempate, ele tem menos vitórias do que o Furacão. Então você, torcedor rubro-negro, tem que secar muito o Novo Horizontino nesta rodada, tá? Tem que secar muito o Novo Horizontino, até porque para o torcedor do Furacão tem algo muito importante. A tabela do Furacão, ele vai enfrentar na próxima rodada Volta Redonda, depois ele pega a Ferroviária fora de casa e fecha em casa contra o América. Então, o América pontuar nessa rodada significaria o América praticamente sair de risco de rebaixamento. E aí entraria nesse último jogo contra o Atlético já sem nada para fazer, não estaria desesperado para pontuar, então esse jogo aqui na última rodada ficaria mais acessível para o Atlético. Então, tem 2 motivos para o torcedor rubro-negro torcer para o América nesse jogo. Um, que ele afundaria o Novo Horizontino, e o outro, que ele colocaria o América praticamente livre do rebaixamento.
E aí tornaria, teoricamente, num adversário mais tranquilo na última rodada, né? Mais fácil você pegar um time que não tem mais nada pra fazer do que um time desesperado pela permanência, né? Você concorda comigo? Então, o Atlético tem que torcer desesperadamente pro Novo Horizontino. Essa vitória, cara, não colocou o Atlético de volta na briga pelo título, mas encaminhou o acesso. Por que eu falei talvez dependa só de si? Porque se o Atlético vencer os 3 jogos que lhe faltam, né? Se vencer Volta Redonda, Ferroviária e o América, ele vai ali aos 65 pontos e vai subir. Se ele vencer todos os jogos, ele vai subir. Alguém vai tropeçar no meio do caminho, teremos ainda Remo e Novo Horizontino, por exemplo, se enfrentando. Um deles tropeçaria nesse sentido e aí o Atlético passaria. Então, o Atlético vencendo todos os jogos, ele sobe. Depende só de si o acesso. O Atlético, para mim, agora se tornou um dos favoritos ao acesso, tá? Contando aí essa tabela que ele tem pela frente, dentre times que brigam contra o rebaixamento, são desesperados, não são jogos fáceis, não pode entrar com salto alto, mas o Atlético é favorito em todos os jogos que faltam. Então, para mim, acaba se tornando um dos favoritos ao acesso. Uma coisa muito importante ainda sobre o Criciúma. Quem aí viu o dirigente do Atlético Goianiense falando que se puder prejudicar o Goiás, tem que prejudicar mesmo, perder para Criciúma e na última rodada para Chapecoense. Não acho que o Atlético vai entrar para perder esses jogos, mas também não acho que vai dar vida para vencer Criciúma e a Chapecoense na última rodada. Então, Criciúma, na minha opinião, retorna a briga pelo acesso se ele vencer o Atlético Goianiense e o Botafogo nas 2 próximas rodadas, tá? Então não descarto ainda o Criciúma brigando por esse acesso, não. Já o Goiás, com essa derrota, né, tendo aí jogos muito difíceis, né, na reta final contra Cuiabá, Novo Horizontino e Remo, o Goiás eu acho que tá praticamente fora da briga pelo acesso, até porque o Tadeu disse que o psicológico do jogador está abalado. Difícil que algo se altere. O Goiás realmente fez o inverso do ano passado, né? No final do ano passado, o Goiás fez 7 vitórias seguidas, disparou. Nessa temporada foi o contrário. A derrocada foi na reta final. E alô, você torcedor remista. Vamos falar agora de Remo e Chapecoense. Você torcedor da Chape também, que tá animado para esse jogo de hoje. O grande jogo do dia. Um dos grandes jogos da rodada. Pô, cara, eu esperava que tivéssemos muitos gols, né, em Goiás e Atlético, mas pode ser o melhor jogo da rodada tranquilamente, esse Remo e Chapecoense, tá? Acho que os dois times vão com cautela, acho que ninguém vai dar de maluco e atacar de qualquer jeito, vai ser um jogo estudado, mas acho que os dois times vão tentar vencer o jogo, apesar da Chapecoense estar na sua mente de que ela empatando se torna um bom resultado, né? Segura um adversário direto atrás dela e continua na briga pelo título com o Curitiba. O Curitiba empatou nessa rodada, tá? Então, o primeiro detalhe desse jogo é quem vencer esse confronto, tá? Entra de vez na briga pelo título. Ficaria um pontinho atrás do Curitiba. Então, é um jogo que vale título, isso aqui vale briga por título e, obviamente, vale encaminhar o acesso. Quem vencer esse jogo vai a 60 pontos, ficaria faltando apenas 3 pontos para chegar no número mágico, então você pode ter certeza que quem vencer vai conquistar o acesso nessa temporada. O Remo vem de 6 vitórias consecutivas. Marcelo Rangel, alô, você torcedor remista que não estava ligado nisso. Goleirão Marcelo Rangel tá recuperado, foi relacionado para esse jogo, paredão do Remo voltando aí, se recuperou muito rápido, né? Impressionante aí a recuperação de Marcelo Rangel. Ele está de volta para esse jogo, tá com alguns desfalques, o Remo tem alguns desfalques importantes, né? O Grego não sabe, é dúvida, tem alguns outros desfalques, o Nico é dúvida, mas o Remo vem aí jogando o melhor futebol de toda a Série B, jogando em casa com o apoio dessa torcida, vai enfrentar o segundo time com o melhor desempenho também nessas últimas rodadas, né? Eu vou colocar aqui, ó, vou ver se eu coloco aqui pra você a tabela da Série B no SofaScore, né? Tá aqui na página do Bragantino, mas eu vou botar a tabela da Série B no SofaScore pra você entender o seguinte, ó. Quando a gente abre a tabela da Chape e a tabela do Remo, tá? A Chape vem nos últimos jogos aí, ó. Jogos de Série B somente, né? Não vou contar Copa Santa Catarina, não. Olha lá. 2 vitórias, 3 vitórias, 4 vitórias, 5 vitórias nos últimos 6 jogos. A última derrota foi para o Avaí. Então está a 6 jogos sem perder. Você sabe que o Remo também tá 6 jogos seguidos vencendo, né? Impressionante como que o Remo tá um absurdo. 6 vitórias seguidas contra CRB, Operário, Atlético Paranaense, Paysandu no Clássico, Atlético e Cuiabá fora de casa. Só jogo pedreira, só jogo importante. E o Remo tá passando o carro em todo mundo. Então são os dois times em melhor fase na Série B se enfrentando por título e acesso. É um confronto importantíssimo. Depois desse jogo de Goiás e Atlético se tornou o jogo mais importante da rodada, porque vale título e vale acesso. Detalhe importante. Ah, Diogo, e se o Remo perder? E se a Chape perder? Vamos lá.
Quem for derrotado nessa partida não sairá do G4 nesta rodada. Eles não podem mais ser ultrapassados por ninguém. O que pode mudar no G4 eu já falei. O Novo Horizontino pode tirar o Atlético Paranaense. Remo e Chapecoense, independentemente do resultado, não saem do G4. O que torna assim o jogo até uma pressão um pouco menor, né, para esse jogo. Os dois times podem entrar mais leve jogando o futebol que eles sabem, porque é um jogo que não vai ter uma coisa tão negativa para eles, né, como seria sair do G4. É óbvio que a médio prazo, né, a curto prazo, né, a Série B tá acabando, a curto prazo pode ser ruim, porque vai ficar faltando ponto para subir depois, para quem perder, mas momentaneamente, no momento, não é assim um prejuízo absurdo como seria sair do G4. E o empate, Diogo, cara, o empate mantém os dois times na briga pelo título, principalmente a Chape continuaria na briga pelo título, porque o Coxa empatou na rodada, o Remo continuaria precisando de 2 rodadas para passar o Curitiba, então no título o Remo ficaria mais distante, né? Precisaria de 2 tropeços do Curitiba nas últimas 3 rodadas, então se o Remo não vencer hoje pode dar adeus à briga por título, mas por acesso seria razoável para os dois. Para a Chape seria melhor, porque estaria empatando fora de casa e ela já está na frente do seu adversário, né, que é o Remo. Para o Remo o empate não é ruim, mas mantém ele a 3 pontos, pelo menos, de distância do Criciúma, ainda podendo ser ultrapassado na próxima rodada. Detalhe muito importante, quem vencer nesse jogo, iria a 60 pontos, não poderá ser ultrapassado na próxima rodada por ninguém de fora do G4. Ou seja, quem ganhar esse jogo, além de se garantir nessa rodada no G4, se garante na próxima rodada também, tá? E já poderia subir ali na 37ª rodada. Muito importante também, poderia subir com uma rodada de antecedência. Então esse jogo, cara, é um jogo crucial para a vida dos dois nesta temporada. Falando em favoritismo, cara, quem eu acho que é o favorito pro jogo? Cara, para mim o Remo é favorito nesse jogo diante da Chape. A Chape vem jogando muito bem, né? Inclusive fora de casa. Quando a gente puxa aqui o retrospecto da Chapecoense fora de casa, ela é a 4ª melhor visitante. Dos últimos 3 jogos fora de casa, a Chapecoense venceu os 3. Então a Chape vem num ritmo muito forte fora de casa. O Remo, dentro de casa, ele melhorou muito também nos últimos jogos. Os últimos 3 jogos aí com o Guto, ele venceu os 3 também em Belém que ele teve. Ainda venceu aquele contra o Paysandu também, que o mando era do Paysandu, mas o Remo venceu. Então, cara, é um confronto, assim, dos melhores times do momento, né? Mas ainda assim, pra mim, o Remo é favorito. Mesmo com os desfalques, eu acho que os desfalques do Remo botam o jogo um pouco mais equilibrado, né? Vamos ver como é que o time vai se portar com esses desfalques. Mas ainda assim, eu vejo o Remo levemente favorito. Comenta aqui embaixo, cara, um placar pra esse jogo de hoje. Chuta um placar aí, vamos ver quem é que vai acertar o placar do jogo de hoje. Se alguém já escreveu o seu placar, curte a mensagem de quem já curtiu esse placar também, beleza? É muito importante isso. E se você for no jogo hoje, cara, lembrando, marca o Torcedorismo no Instagram, que eu vou repostar todo mundo que marcar a gente, tá? O Instagram é esse aqui, o link tá na descrição do vídeo também. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Mais tarde teremos live, 8h30 da noite hoje, pós Remo e Chapecoense, teremos live aqui no Torcedorismo para falar sobre o resultado desse jogo. Te espero na live, então não deixa de se inscrever, ativar o sininho, deixar a curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!